Então, agora, com a gravação começando, eu digo boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa tarde, tudo novinho, certinho, já no começo da gravação. Eduardo, deixa eu ver o que foi que tu disseste, tu perguntaste aqui. Deixa eu aparecer aqui. Perguntou se é um simpósio para a nova edição da Abralic? Sim, é. Né? Sim, Alcione, compreendemos. Vá lá com o povo. Boa aula. Tá ali. Então, agora eu vou começar a apresentar efetivamente e gravando. Mas essa situação da Abralic também, não há certeza de que o nosso simpósio vai ser aprovado, porque eles estão com um limite de 80 simpósios apenas. E eles têm, e geralmente, em cada edição da Abralic, são vários simpósios que falam sobre violência, e no caso, no título não está, mas na descrição, a indicação da violência de gênero, né? De poder, enfim, vinculado justamente a essa logomarca e essa ideia do grupo, que é violência, gênero, tudo perpassando as relações todas. Então, tem que esperar a resposta. Entrei hoje no site, lá na área do inscrito, não tinha nada ainda. Se bem que eles mandam a carta de aceite, ou a recusa, né? Qualquer coisa depois, vocês procurem na Abralic, se tiverem interesse. Geralmente, dão boas discussões os simpósios, né? E aí eu falo os simpósios em geral, não só esse que nós estamos propondo, mas outros, né? Sempre tem simpósios sobre a Amazônia, sempre, e os simpósios voltados para a Amazônia são muito variados, as perspectivas, as abordagens, e mesmo os grupos que propõem esses simpósios. Então, resgatando e já iniciando o que nós dissemos ontem, para engatar no que temos hoje, depois de estabelecida mais ou menos uma contextualização que envolve a ideia de margem, de centro, de hegemonia, de mercado, enfim, tudo aquilo que nós discutimos nesses 2 dias já, a gente tem que pensar também na questão do enquadramento tradicional dos textos e das obras que vão ser publicadas. Então, se existe um determinado grupo hegemônico que determina obras canônicas, e essas obras representam determinados conteúdos que interessam ao status quo, a gente tem que pensar também que aquilo que foge, a gente tem que pensar, então, que a coisa é quadradinha, que a coisa cabe e obedece a essa régua canônica estabelecida que dá essa medida do que vem a ser aceito por ser interessante ou não. Nesse sentido, a gente pensa nos gêneros tradicionais, né, que são gêneros tradicionais, vejam bem, aquela coisa bem recortada, como se fosse possível também, fora da teoria, termos um texto nesses processos, como é que eu posso dizer, fechados, dentro desses quadradinhos fechados. Né? Então, eu sempre brinco com os alunos de teoria, principalmente teoria 1, e depois nas escolas literárias, quando nós nos deparamos com um Machado de Assis, por exemplo, que esses gêneros, eles são como aqueles cubinhos que as crianças têm para descobrir e encaixar a forma. Então, de um lado tem um círculo, do outro lado um triângulo, do outro lado uma estrelinha, e a criança tem que encaixar aquela forminha colorida de acordo com aquilo ali. Só que a criança, ou nós estamos com um círculo, com a face do círculo, e a gente tem que fazer um Machado de Assis encaixar ali. O problema é que o Machado de Assis é um triângulo, e o círculo é o realismo, e não encaixa. E aí tem que dar um jeito de fazer caber. Então, nesse sentido, nós temos
uma contraposição, um paradoxo, vamos pensar assim, de ter que encaixar um determinado autor numa determinada escola. Não é nem paradoxo a palavra, mas enfim, temos essa impossibilidade, mas que temos que dar conta porque existe vestibular que determina essas cobranças, enfim, e que tem a ver com exigência de mercado e tudo aquilo pelas quais, todos aqueles assuntos pelos quais nós já passamos, minimamente isso. Só que a gente tem que pensar também que faz muito tempo mesmo, que nós passamos também pela discussão de que esses gêneros tradicionais, eles não dão mais conta da produção que existe. E isso a gente tem, essa descoberta de que os gêneros não são mais suficientes já faz algum tempo, né? Se vocês vão verificar, século passado, e aí vocês vai ter um fragmento do Baudelaire aqui, daqui a pouco, já mostrando o quão, século passado não, século retrasado, o quão insuficiente essas nomenclaturas, essas réguas, esses cânones são para dar conta da literatura viva e efetiva. Então, do texto que nós vimos ontem, do Jorge de Lima, eu resgatei, mantive esse fragmento aqui, que eu acho uma das coisas mais bonitas que há, né? E não tem vez, e é sério isso, não tem vez que eu veja um arrebol, um pôr do sol, que não me venha essa imagem, né? E eu acho que, no fim das contas, uma poesia que efetivamente bata na pessoa, atinja a pessoa, é isso, são situações prosaicas, informais, situações do cotidiano, e essas imagens poéticas vêm à mente, né? Então, chove sangue sobre as nuvens de Deus, e há poetas míopes que pensam que é o arrebol. E aí, um exemplo não, né? A imagem do que fica implícito nessa ideia. Percebam que o texto visto é um texto em prosa, mas nós temos nitidamente imagens, um texto em prosa totalmente criado a partir de imagens líricas, e isso a gente vai guardar para seguir adiante. Esse outro texto aqui, antes de seguirmos, é um texto bastante comum, também bastante corriqueiro, em livros didáticos, paradidáticos, enfim, aquelas coleções de crônicas, e aí aparece essa palavra, né? Que é um texto da Cecília Meirelles, né, que é muito trabalhado com crianças do básico, com jovens do ensino básico. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um chalé. Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça azul. Nesse ovo costumava pousar um pombo branco. Ora, nos dias límpidos, quando o céu ficava da mesma cor do ovo de louça, o pombo parecia pousado no ar. Eu era criança, achava essa ilusão maravilhosa e sentia-me completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria sobre uma cidade que parecia feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre homem com um balde e, em silêncio, ia tirando com as mãos umas gotas de água sobre as plantas. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Mas, bom, primeiro eu leio, depois eu falo. Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. E aí é o texto, né, A Arte de Ser Feliz,
da Cecília Meirelles, que para mim toda a vida é o ovo azul, mas tem esse título de A Arte de Ser Feliz. Então, vejam, em relação a esse texto, primeiro esse final aqui, né? O texto, lógico, eu estou falando pela perspectiva de uma imagem lírica que vai sendo criada, e aí depois tem que entrar um Augusto Cury no meio para dar aquela moralizada na história, como se fosse, porque isso aqui é uma Cecília Meirelles totalmente Augusto Cury, né? Quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem, e outros que tem que ter olhar para ver. Aquela coisa do... o texto não precisava desse encaminhamento moral, dessa lição aqui, né? Mas, claro, não sou... Apesar de estar aqui julgando, e pela minha perspectiva, né? A imagem que eu tenho é que o texto vai num crescendo, aí chega nesse último parágrafo e ela faz assim, né? Com o que deveria ser passado. Agora, detalhes aqui, né? A imagem, né? Imagens que são postas. É a imagem do pombo suspenso no céu. Imagens, enfim. E aí falem, por favor, que eu já estou me sentindo no YouTube falando sozinha. Uma outra coisa também, algo que a mim soa meio estranho no texto, é esse pobre, aqui, esse pobre homem com um balde. Por que pobre homem? Ele era um homem pobre, ou era um coitadinho de um homem que estava chegando, ou era um coitadinho, um pobrezinho, um pobre homem que lutava contra a estiagem, ou ele era um pobrezinho porque era homem? Se bem que na época acredito que não havia aquela necessidade de pedir desculpas por ser homem ainda, né? Então, Elizabeth, fale. Sempre que eu leio esse texto, eu paro nesse pobre homem e me pergunto se a pobreza está relacionada a esse tanto de água que ele joga com a mão nas plantinhas, assim. Ô, miséria! Tem que pagar, né? Eu só fico pensando, como assim? Por que tão pouca água, só com as gotinhas? Que pobreza! Aí eu lembro da água em Manaus, né? Vamos embora. Sim, além disso, ainda tem aquela outra imagem também desses textinhos de Augusto Cury, de que tem um incêndio na floresta, aí todos os animais fugindo, aí vem um beija-florzinho com aguinha no bico, voando para o lado contrário. Né? Então, aí há esses textos que aí entraríamos também numa outra discussão que não é o caso, mas só para se pensar, no aspecto moralizante que os textos que supostamente seriam para jovens e para a infância têm de ter, né? Mas tudo bem. Baixa a mão, Elizabeth. Então, tá. Outras observações, por favor? Alguém mais? Falem conosco. Compartilhem, não só a questão do pobre homem, mas os dois textos que foram apresentados. Nós temos dois textos que são em prosa, né? Porque isso aí é uma outra coisa que eu não falei quase por ser uma obviedade, né? Nós temos lá os gêneros textuais e nós temos essas duas manifestações de texto, né? Que seriam a forma do poema, a forma do teatro, né, que tem uma forma específica, que está lá, não tem o diálogo, não tem, são inserções diretas, e o texto em prosa. Então, teremos basicamente, esses tipos de texto, claro que aí depois entraria em receita, que não é a ideia ou a intenção aqui falar sobre essas tipologias textuais. Né? Mas nós estamos diante de dois textos em prosa, e aí se nós fôssemos tentar localizar exatamente muita crítica que fala sobre isso. E aí, deixa eu ver aqui o que exatamente a Elizabeth falou, porque eu estou com o mouse e outro computador, então eu acho que um é do outro.
que é a questão aqui de crônicas, né? A gente vai entrar, e aí eu mencionei algo sobre isso ontem ou agora há pouco, sobre essa ideia de crônica, né? Depois a gente pensem, vocês que trabalham com isso, pensem um pouco sobre crônica, e agora vejam esses dois textos que nós temos. São dois textos tradicionais, são textos de autores canônicos. Eu trouxe uma mulher canônica e um homem canônico, foi de propósito, apesar das imagens serem bonitas, há outros, mas eu trouxe esses dois, basicamente por essas relações, com o cânone e com o desenvolvimento dessa poesia que eles fazem, porque nós temos um texto em prosa que é lírico. Tá. O que faz... primeira pergunta. Alguém discorda dessa minha observação? De que nós estamos diante de dois textos em prosa que são textos líricos? Felinho. Obrigada, Elizabeth. Não discorda. Exatamente, essa anáfora do houve um tempo, e eu era criança, e eu olhava o houve um tempo, perceba, eu não acredito que alguém vai mexer com furadeira a essa hora. Vocês estão ouvindo? Bom, menos mal, então é só o meu ouvido que está. Percebam que há uma supressão de alguns parágrafos, né? E aí, nesses parágrafos também, eles iniciam com houve um tempo, e eu, alguma coisa, ficava completamente feliz, sentia-me completamente feliz. Então, essas anáforas, elas são usadas, muitas vezes, em refrão mesmo, como é colocado. Derrubando uma parede. Ai, nossa. Aqui é uma furadeira. E eu acho que é do outro lado da rua ainda. Deixa eu ver se eu fechando a janela aqui adianta. Só um pouquinho, vou cair aqui. Ameniza. Ameniza um pouco. Então, são dois textos, voltando, dois textos em prosa que carregam imagens e que compõem ideias líricas, ou imagens, ou palavras, ou refrões, ou seja lá o que for. A questão, e aí é que eu quero que vocês me devolvam, o que é que vocês... se vocês fossem falar sobre o texto, se vocês fossem sintetizar, resumir o texto, como é que vocês fariam? Os dois. Como é que seria uma possibilidade de resumo desse texto? Podem falar, levantem a mão, falem. Não estou ouvindo. Gente, nós viemos aqui para esse bichinho aqui, para esse Meet, porque aí todos nós poderíamos falar, eu poderia ouvir você, seríamos felizes, trocaríamos ideias. Isso. Obrigada. Assim, a partir de uma premissa estrutural, em que a gente vai fazer uma seleção de elementos, como é que eu digo assim, compositores, de uma perspectiva estruturalista sobre a lírica, e transpor isso para dentro de um texto em prosa, eu tenho uma gralha no meu prédio. Esse troço que gritei. Eu acho que faz parte de um tipo é um modo de análise que já foi muito vigente até os anos de 80, 90, e eu acho que isso, na verdade, a gente estaria fazendo, ou seja, falar do poema em prosa, ou falar de gêneros cruzados, e fazer transposições de um para o outro, levaria a gente de um encaixotamento para outro encaixotamento. Sim. Então, eu não acredito que o ponto de vista estrutural, pela repetição, pela rima, pela literação, não seja esse o caso da observação de um texto como, por exemplo, eu estava procurando agora
se o grande desastre aéreo de ontem era anterior ou posterior à invenção de Orfeu. Eu não sei de que livro é, Da Túnica Consúltio? Não sei te dizer. Peraí, tenho anotado aqui. Tinha Porque a anotado. invenção de Orfeu é 53, o Jorge Lima morre em 54. É de antes. Então, 52 e ele morre em 53, tá? Então, antes. assim, lá, pelo menos, eu acho que o efeito de composição se dá quando ele extrapola toda a capacidade do gênero e vira praticamente uma tela. Essa que é a grande sacada na composição das imagens. Isso não está num plano estrutural. Está num plano de composição por efeito. Só que aí vê só, essa ideia que tu trouxe agora, da questão da imagem também, é importante destacar aqui que Jorge de Lima também ele também tem livros que são de fotogramas, fotopoemas, que ele constrói. Então, ele trabalha em qualquer espaço que ele vai, ele leva essa ideia de imagens, de composição de imagens. Continua. Sim, tanto que, no caso do Jorge Lima, fica muito claro uma composição surrealista, porque ele usa do surrealismo para poder... A vibe onírica é o ponto de partida, ou a ferramenta, vamos chamar assim, sem estancá-lo dentro de um caixote, mas, assim, é a produção de uma imaginação onírica que faz com que ele consiga, no plano da imagem, transcender qualquer gênero. E é o que a gente verifica ali. Aqui, eu não vejo essa potência. E aí, eu digo aqui no texto da Cecília Meirelles, não é essa potência que eu acho que está em jogo. Ela chega a ser beiramente descritiva. Então, é como se ela estivesse fazendo um episódio. Então, assim, acho que fica claro para quem está me ouvindo a minha percepção no seguinte sentido. O Jorge Lima faz uma condensação de uma grandiosidade, tanto que ele chama de o grande desastre aéreo de ontem, e aí ele localiza. Aí o que é a magnitude vai para um elemento menor. É a grandeza do pequeno, pronto. Não é o que a gente está vendo na mesma potência, tem que ter uma calibragem diferente na Cecília. Embora seja a beleza do pequeno, que é um homem jogando água no jardim. Mas é outro tom. Exato. Sim, exato. Era nesses níveis que eu queria conduzir a fala, que eu queria que vocês percebessem. Que também, que é uma coisa que Fernando Paixão e Donizete Pires vão colocar em 2 textos bem interessantes sobre esse jogo de imagens que compõem o poema em prosa, ou a prosa poética, que depois como se diz, essas margens são muito voláteis, né? Que é essa questão do mínimo e do máximo, né? Tem a ideia de que o gênero lírico, ele vai trabalhar com os grandes acontecimentos, né? Se a gente pensar, tanto se pensa isso como senso comum, que vem o Drummond e fala, peraí, não é bem assim, não interessa quando aquela ideia do penetra surdamente no reino das palavras, as palavras estão lá em estado de dicionário, esperando ser descobertas, e aí chega o poeta, misturei 2 poemas, mas a ideia é uma só. Aí chega o poeta e pergunta como é que se faz a poesia, aí a poesia olha para ele e pergunta, trouxeste a chave? Só que ela pergunta sem o menor interesse pela resposta. E aí tem toda essa tradição, repito, de senso comum, de que a lírica, que o gênero lírico, que a poesia, estaria, ou seria, do grande. Seria desse elemento do gigante, Você está falando do épico como a grandiloquência? Não no sentido do épico, eu estou falando do lírico mesmo, porque o épico eu vou ter, se eu falar em termos de gênero, eu vou estar falando de uma narrativa, estou falando em termos dessas imagens, dessas potências imagéticas, como tu mesmo mencionou, e de sensações que vão ser desencadeadas. Então, eu teria, e além disso, a própria questão do hermetismo,
que a poesia, durante muito tempo, vem com essa tradição do hermetismo e se reconfigura, entra um momento de uma tentativa de simplificação da poesia, mas ela continua sendo, e aí entendo quando eu falo poesia, que eu estou falando por metonímio, eu estou tratando do gênero lírico, que ela houve uma tentativa de simplificação desse lirismo, e aí a gente vai cair em quase prosaísmo. E aí vem o João Cabral, e vem com todas aquelas questões estruturais de novo, do brilhante engastado numa armação de latão sobre como fazer a poesia, mas o que eu quero trazer aqui são esses elementos, principalmente do pequeno, né? Porque é esse um dos pontos que, pelo que eu li para construir essas ideias aqui, principalmente em relação a essas duas autoras, percebam que há um trajeto nessa montagem desses encontros para nós chegarmos lá nas autoras, né? Então, e eu vou falar, e por isso que foi montado em cima do que está nas autoras, que é essa percepção do pequeno. Então, eu tenho um Jorge de Lima que tem essa percepção do grande. É o grande desastre aéreo de ontem, é o grande catalogador, o grande revelador, o grande coisa. Então, ele usa esses termos grandiloquentes e essas imagens fantásticas que estão ligadas, sim, à ideia do surrealismo. E nós temos uma Cecília Meirelles do outro lado, que transforma o mínimo, o cotidiano, o prosaico em um elemento onírico também, para uma criança, para um coração simples, que seja como posto aqui, mas a ideia desse texto ou dessa oposição é a percepção ou a reflexão a partir desses pequenos detalhes que estão postos, que estão apresentados, né? Então, nós temos esses dois textos, os dois textos carregam essa ideia de lirismo, e aí falar de uma estrutura lírica não é necessariamente para jogar para uma outra caixa, porque a ideia vai ser trabalhar imagens e ideias, mesmo no fim das contas, porque senão não tem como eu querer encontrar rima, ou seja lá o que for, numa poesia em prosa, mas eu vou encontrar ritmo, então eu vou encontrar outros elementos, não é exatamente essa a ideia aqui, porque nós e a anáfora, que lembrou ao Eduardo a ideia de refrão, ela não é típica do texto lírico, assim como as figuras de linguagem, elas não são típicas apenas do texto lírico. As figuras de linguagem, elas acontecem até na fala cotidiana. A consciência desse afastamento desse zero de linguagem, dessa linguagem referencial, intencionalmente é que vai determinar usar uma expressão já que se falou em formalista, de literariedade do texto, né? Então, temos esses elementos para se pensar em termos de composição do texto, né, dessa prosa poética. Então, vejam que nós tivemos, e vejam que no título do minicurso eu não coloquei nem prosa poética, nem poema em prosa. Eu coloquei a questão de uma perspectiva lírica. Por quê? Porque a perspectiva lírica, ela abarca, não é que ela abarque, eu acho que ela é menos problemática do que definir um texto como isso é prosa poética, isso é poema em prosa, né? Porque nem os teóricos que a gente for fazer um levantamento vão ter uma definição clara sobre isso. Eles vão ter ideias, cada um vai dizer alguma coisa. Esse texto do Donizete faz um levantamento de vários autores que trazem até noções, e aí são noções, não são conceitos, noções que são opostas, que uma acaba anulando a outra. Então, vejam, temos esses dois autores, e aqui eu estou abrindo e fechando
a janela, porque quando silencia, eu abro. Porque eu tô sem controle do ar aqui, que tá lá em outro lugar. E aí, se eu ligar o ar, eu vou ficar com frio também. Então, voltando aqui. Nós temos, eu trouxe mais 2 textos para a gente pensar essa coisa da imagem aqui. E aí, também essa ideia do pobre homem, assim como incomoda a Elizabeth, incomoda a mim profundamente também. Então, vamos na sequência aqui, como eu tinha dito. E ainda tem esse final, né, que seria aqui, claro, se sou eu que estou falando, é pela minha perspectiva, né, completamente desnecessário esse final, como disse a Elizabeth, esse coaching aqui do texto. A arte de ser feliz, que foi o textinho, e aí, esse outro texto. Dia das Mães. Domingo ainda, né? Mas Dia das Mães. O céu está azul e branco. Parece que até a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infelizes por não poderem realizar os desejos dos seus filhos. O sol vai galgando. Hoje não vai chover. Hoje é o nosso dia. Surgiu a noite. As estrelas estão ocultas. O barraco está cheio de pernilongos. Eu vou acender uma folha de jornal e passar pelas paredes. É assim que favelados matam mosquitos. Carolina Maria de Jesus. Eu trouxe esse texto. Vocês pensaram que esse texto não tem nenhum erro? Lembram que nós discutimos lá no primeiro dia? O que eu fiz aqui? Eu corrigi a concordância, eu corrigi a grafia de uma palavra e a concordância em alguns momentos. Eu não interferi no conteúdo, eu não interferi na imagem, eu não interferi em nada mais a não ser numa correção, né? Agora vejam, a imagem, já que nós estamos falando em termos de imagem, vejam a imagem que é apresentada aqui. O dia é das mães, e aí nós temos a questão cromática, a questão da natureza, né? Parece que vem chovendo há algum tempo, mas nesse dia não vai chover porque é o dia das mães, então a natureza quer homenagear, a relação de natureza com mulher, com maternidade, como se ser mãe fosse natural, e a perspectiva da mãe que está infeliz, porque é ela que não pode realizar o desejo dos filhos. E aí é lógico que até a gente seguir ou entender saber quem escreveu esse texto, isso geraria uma expectativa. Mas quando se sabe quem é a autora do texto, gera outra, né? O porquê de... Ai, meu Deus! Tá. Enfim, nós temos, então, essa oposição do dia, da noite, do céu, das estrelas presentes, e a questão, já que falávamos do grande e do pequeno, a relação que se estabelece entre a natureza e uma intencionalidade da natureza em relação à data, a oposição entre o dia e a noite, e o pequeno, o prosaico, o mínimo, que é pernilongos, mosquitos, como é que chama aqui? Que eu esqueci? Carapanã. Carapanã, obrigada. Carapanã, eu ia falar muriçoca. Carapanã aqui que enche o barraco. Eu vou acender uma folha de jornal e passar pelas paredes, porque é assim que favelados matam mosquitos. E aí, o nome da autora, de propósito, para estabelecer uma relação. Pergunta.
até chegar nesse finzinho aqui ou até ler a expressão barraco, favelado, haveria possibilidade de estruturalmente, formalmente e mesmo imageticamente estabelecer o texto como sendo da Carolina Maria de Jesus? Não. Ele, apesar que a colega escreveu que são as frases curtas, ele é bem rico. E justamente, para mim, o fato de ser escrito assim é que enriquece, ele é bastante rico. E eu desconhecia esse, professor. Faz parte do diário dela, do quarto de despejo. Gente, olha só, a Eliana aqui falou das frases são curtas e sequenciais. Se a gente pensar nessas frases curtas e sequenciais, elas é que dão o encadeamento, elas é que estabelecem o ritmo do texto. Dia das Mães, hoje é Dia das Mães e o céu está azul e branco. Parece-me, ponto e vírgula, parece-me que até a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infelizes por não poderem realizar os desejos dos seus filhos. O céu vai galgando, isso significa que não vai chover, afinal, hoje é o nosso dia. Percebam que exatamente. E essa secura, exatamente essa, Elinara, essa ideia do seco, do contundente, ela cria imagem, percebam que essa imagem que é criada, que esse equilíbrio do lírico, como está posto aqui, ele vem sem aquela ideia do senso comum que muitos têm de que para ser lírico ou para criar uma imagem, é necessário encher de adjetivação. A ideia da escrita exata, daquilo que não tem penduricalhos, que não tem... eu sempre, a imagem, essa coisa que estou falando da imagem, né, para mim sempre muitas coisas são feitas, funcionam na minha cabeça como imagens. Então, eu sempre imagino um coitadinho de um substantivo espremidinho ali, esmagado por um monte de adjetivo, e aí o significado do substantivo, a sua substância, se perde nesse esmagamento de adjetivo, e aí a gente não tem um poema que valha, que aí a gente tem, como alguém falou no primeiro ou no segundo dia, que tem muita gente achando que faz poesia, né, que coloca umas riminhas, coloca algumas ideias e enche de adjetivo em volta e pronto, acha que está fazendo poesia. E não é bem assim. E aí nós temos aqui uma falta de pretensão em relação... Estava escrevendo, estava fazendo literatura, tinha consciência do que fazia, era literatura, tanto que avisava, às vezes, usava isso como instrumento de chantagem para os vizinhos. Tu para de fazer isso que eu vou colocar no meu livro, tu para de fazer tal coisa que eu vou pôr no meu livro. Então, ela tinha consciência de que o que ela fazia era literatura, mas ela faz de uma maneira lírica. Não acredito que não haja dúvida quanto a isso, e como colocou a Elizabeth, equilibrada, né? Então, adiante, né? Então, a questão do falar em barraco, nós temos, a gente combinamos de não morrer, um conto premiado, um conto que está no livro premiado da Conceição Evaristo, que vai falar, como é que se fala? É um cerco contra o Dorve, que tem a ver, que é do tráfico, e aí tem vários instantes da narração, nós temos vários pontos de vista, essa é a palavra, vários pontos de vista, temos a sogra, a menina, o rapaz, e o que eles fizeram quando eles já eram jovens, que eles tinham combinado que não iam morrer. Então, a gente combinamos de não morrer, aí tem a questão do barraco, tem a questão da favela, tem tudo ali posto.
né? E o título do texto não vem na gramática, no padrão da língua culta, né? Então, nós temos aqui isso da Carolina Maria de Jesus, e aí, voltando para essa ideia da imagem, temos essas imagens do pequeno, do cotidiano, que são trazidas à luz, e aí é o ponto que nós vamos ver em relação a essas duas escritoras com que vamos trabalhar, que é que essa perspectiva lírica do texto delas é a percepção de que elas optam por esses elementos do cotidiano, esses elementos comuns, como que jogam uma luz sobre eles, uma luz diferente, iluminam esses objetos, apresentam esses objetos por essa perspectiva lírica, e isso faz com que o leitor reflita sobre o que há por trás, ou então tudo que a literatura vai fazer com que a pessoa reflita a partir daquele mínimo que é colocado aqui. Sim, tá aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar para cima aqui, que eu perdi aqui algumas observações. A questão é que, independente da gramática normativa, o texto é rico, sem dúvida. Escrevo poesia, mas não tenho a pretensão de ser uma poeta, pois não sou um profissional, apenas escrevo. Essa percepção, Amanda, ela é muito interessante, porque escrever poesia ou escrever literatura como um desabafo, como uma terapia, é algo que faz muito bem para a pessoa. Agora, daí essa pessoa ter a pretensão de pegar o seu desabafo, a sua terapia e publicar, a possibilidade de cair nessa ideia do simples, enfim, do não ser poesia efetiva, é muito, mas também não se sabe, né? Isso é relativo, enfim. Já fez inferências. Letícia, inferência em relação a quê? Em relação à Conceição, por favor. Letícia? Está entre nós? Deixa eu ver. Eu já vi. Ah, tá. Fala, menina. Viu inferência no texto da Conceição sobre linguagem? Ah, tá. Aí, em relação à Conceição Evaristo, não só essa questão. Na Conceição Evaristo, a gente tem muitos dos elementos que repetem uma leitura ou um preconceito que existe em relação à literatura da Carolina Maria de Jesus. Só que aí tem muitos preconceituosos deveriam, né, bater com o nariz na parede, porque se fosse pensar em termos, a Carolina Maria de Jesus era uma mulher negra que morava em uma favela, que era semi-analfabeta. Como se qualquer um desses adjetivos fossem mudar aquilo que ela era em termos de escrita. Não estou falando em essencialismo, tá? Estou falando em termos de uma escritora de talento. Aí, por que eu falei de quebrar bater com o nariz na parede? Porque se fosse assim, nós teríamos a Conceição Evaristo, que fez doutorado. Então, ela é uma doutora, ela teve acesso, ok, veio de uma favela, trabalhou como empregada doméstica, mas ela teve acesso à academia para ter acesso a esses mecanismos de linguagem, mecanismos de linguagem, não, como é que eu posso falar? Mecanismos de legitimação da linguagem, que seja isso. Então, ela teve acesso à norma culta, e aí sim entraria esse ponto ali
do texto, como disse aqui a Letícia, o preconceito se manifesta forte diante do texto das duas, e no caso se tivéssemos que estabelecer uma conhecia e a outra não conhecia, fica bem clara a ideia da opção, né? Da ideia de opção em relação ao modo que está escrevendo, porque a Conceição Evaristo tem ideia, tem certeza do que ela está fazendo, e aí por isso que ela troca um jeito de falar, ela bota um agente combinamos, mesmo sabendo que gramaticalmente, pelos puristas, isso não seria correto, por aí vai. Na sequência, aqui, vamos adiante, mais um texto da Carolina Maria de Jesus. 13 de maio. Lá não tinha chovido, hoje já choveu. Era Dia das Mães, que é em maio, aqui alguns dias depois, chovendo. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. No dia em que comemoramos a libertação dos escravos. Dia em que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e não nos tratam com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo. E eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva para eu ir lá no Sr. Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. Eu tenho tanto dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer, eles bradam: viva a mamãe! A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno, a gente come mais. A Vera começou a pedir comida. E eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Eram 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. E aí? Se a gente pensar nesse texto aqui também, fiz isso, corrigi algumas concordâncias. Gente, vejam só, eu só fiz isso porque nós conversamos sobre aquilo lá no primeiro dia e porque eu iria trazer aqui. Eu não tenho autoridade de estar fazendo isso num texto dela. E nem se eu fosse, por exemplo, estudar o texto dela, como a Naiva estudou, a transcrição que a Naiva fez foi a transcrição do texto como foi publicado. Eu não tenho autorização de mexer no texto dela para corrigir, certo? Isso aqui é só como uma mostra para vocês de que o que vale é o conteúdo. Se tivesse erros de português aqui, certamente os olhares de vocês seriam encaminhados para esses problemas de grafia, de concordância, de grafia e concordância, principalmente. Uma coisa, colocação pronominal eu não mexi. Então, toda vez que ela coloca a manifestação agrada-me, até porque seria a manifestação me agrada, porque é sujeito imediatamente seguido de pronome, então é caso de próclise e não de ênclise. Mas está aqui. A ideia de que a língua culta padrão determina a ênclise. Então, a manifestação agrada-me, ela deu-me a banha e arroz. Isso aí tudo é dela, é da autora. Então, só para chamar atenção, para destacar, para ressaltar que eu só corrigi esses elementos em função do que nós discutimos. Eu não tenho autorização para, num trabalho, num texto que eu vou escrever sobre ela, fazer isso. Eu tenho que usar conforme o que está publicado, tá certo? Como eu trouxe aqui, com essa intencionalidade, eu fiz isso, tá? Então, considerando que não temos mais o que nos distraia no texto, percebam
que um texto como esse, na década, como ela disse aqui, 1958, o texto foi publicado depois, 61, 62, não tenho certeza. Mas o texto foi publicado já no começo da década de 60. O Brasil ainda não tinha entrado na ditadura militar, mas tudo já estava se encaminhando para isso. Já havia movimentos de fechar o tribunal, já havia movimentos de nomear ministros de acordo com as suas intenções, já havia movimentos de renomear ministros de exército, enfim, coisas daquela época, né? Num texto como esse, o que há aqui? O que há é a reflexão sobre fatos. Essa reflexão faz com que se pense ou que se tire o olhar, pelo menos deveria, eu estou falando numa situação teórica do mundo ideal, em que as pessoas lessem e refletissem sobre, que é sobre o outro, sobre a fome, sobre o espaço do outro. Dia 13 de maio, abolição da escravatura. Mas é apresentada uma outra escravidão, uma outra escravatura, que é a da fome. 1958. Ainda bem que no ano de 2021 estamos bem diferentes. Da escravo para escravo da fome. Então, temos essas percepções, essas ideias que são postas aqui. Vocês conseguiram perceber esse jogo do pequeno, do prosaico, do cotidiano, que estabelece que, como é que eu posso dizer, que abre os olhos para determinadas coisas que, cotidianamente, e sem esse apoio, nós, leitores, poderíamos não ter? Consegui fazer a pergunta de forma compreensiva? A pergunta é, vocês conseguiram perceber aquilo que eu falei lá do texto da Cecília, nesses textos aqui, texto da Cecília e no texto do Jorge de Lima, que são situações do cotidiano, situações prosaicas, porque são do cotidiano, não de prosa, pensemos no prosaico como cotidiano, em que existe uma perspectivação de quem está apresentando o fato, porque a gente não pode necessariamente falar em narração aqui, quem está apresentando o fato, que destaca determinados elementos e que colocam esses elementos à luz de alguma coisa, como se esses autores destacassem determinados elementos, iluminassem determinados elementos que, para nós, não seriam percebidos cotidianamente, ou, dizendo de outro jeito ainda, a partir da apresentação desses textos, nós temos a nossa sensibilidade despertada para algo que antes não teria sido, que constrói bem esse cotidiano e assim aponta bem a dependência do negro em relação ao branco, traz à luz a sua própria citação, trata dessa questão de uma escravidão sobre fatos do cotidiano e não da verdadeira da época. Agora a gente veja isso que foi mencionado aqui, acho que foi, deixa eu ver, foi a Elizabeth que falou, essa questão da dependência do negro em relação ao branco. Isso aí só existe em função de questões econômicas, né? Porque efetivamente não há, né? A pessoa negra não depende da pessoa branca.
Mas, em relação ao texto, vejam a percepção, vejam a visão dela aqui, nas prisões, antes, porque ela vai mostrando duas situações de libertação, né? Que é o 13 de maio, que é o dia em que comemora a libertação dos escravos. Percebam que é 1958, percebam que há muitas coisas que hoje se tem consciência que na época não se tinha, né? Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios. Aí ela fala, mas os brancos agora são mais cultos. E por serem mais cultos, na verdade a questão de instruídos, mais humanizados, por serem mais humanizados, o que acontece? Eles não nos tratam com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Exatamente, Letícia. Exatamente. Ela é irônica. Ela é irônica e há outras passagens. Aí poderia dizer, mas aqui por esse texto eu não posso pressupor a ironia dela. Claro que sim. Claro que pode pressupor a ironia, porque se ela está falando contra a escravatura da fome, se ela vai falar da libertação de escravos, e ela fala que os brancos precisam ser iluminados para que os pretos sejam felizes, porque os brancos não tratam com desprezo. Em vários momentos do texto, ela mostra situações, ela apresenta situações de humilhação que ela e os filhos passam por conta de pessoas brancas, moradores ou não da favela. Ela tem uma determinada situação que ela fala que passa uma criança e ela está escrevendo, sentada na porta, e a criança usa aquele xingamento do preta suja, que é colocado. E ela ainda releva, não, essa criança só disse isso porque ouve da mãe, porque ouve do pai, porque ouve da sociedade. Então, ela ainda, daquilo ali, ela consegue mostrar a consciência em relação às questões sociais que cercam. Né? Então, essa ideia da ironia está aqui presente, sim. E aí, isso é importante, é entender que a ironia não é aquela coisa escrachada, não é a sátira, não é o escatológico. A ironia é a sutileza. No mínimo, isso. E aí entra o ponto. Muitas vezes não se entende a ironia, porque não se consegue pensar o contrário do que está posto aqui. Vejam só, imaginemos que eu seja uma... Boa tarde, Jussara, seja bem-vinda. Bem-vinda. Imaginemos que eu seja uma pessoa racista. Aí eu vou ler esse texto e não vou achar nada de estranho com essa frase aqui, de os brancos são mais cultos e não nos tratam com desprezo. Eu vou achar isso lindo. Eu vou achar isso, olha, ainda bem que ela sabe. E eu não vou entender isso aqui como ironia. Então, a sutileza da ironia está nesse dado, nesses pontos. Vocês conseguem perceber aqui? A empatia. Sim, a empatia, nesse caso aqui, é necessário empatia, é necessário muito, muito mais coisa. Tem um livro da Linda Hutton que é ótimo sobre isso. A Naiva. Isso, Naiva, fala aí. Afinal de contas, ela é a teu texto do mestrado. Pode ligar o microfone se não tiver barulho por perto. Te peço e ajuda a gente aqui nesse texto. Também estou com a casa em obras nisso, e vez ou outra tem uma parafusadeira, tá meio complicado para falar aqui, tá? Tá cheio de barulho aqui em casa. Mas é isso mesmo, né? Ela, além de ser irônica, ela é muito irônica nesse... Eu vejo assim, é uma imagem tão profunda, não é? E me chamou a atenção também essa questão do uso das palavras, né, para traduzir isso, e isso daí é a lírica, não é?
não é você lapidar também as palavras, né? Falando no sentido clássico, a escolha das palavras. Então, quando ela usa, por exemplo, a palavra espetáculo, dizer a reprise do espetáculo, ela está sendo também altamente, ela está fechando assim aquele tom irônico, né, para falar da miséria, do sofrimento, né, ao mesmo tempo que ela contrapõe com essa questão da natureza. A natureza de certa forma, é o plano de fundo, é o pano de fundo dela, né, para externar essa imagem que é a sobrevivência, né, o sofrimento. E a chuva aí, né, vai, digamos assim, agregar mais valor nesse sentido, né, de lavar, a água em si representa aí essa lavagem, né, que o desejo de que isso passe, de que isso seja efêmero, mas que não é? Tá ouvindo a parafusadeira? Tá difícil, ó. Pensei que era só em casa. Não, mas é tá isso. Geral. Tá geral. Obrigada, mas é isso, gente. Tá? Não, mas deu para entender, sim, né, essa tua ideia do posta aqui, e inclusive tu acrescentou o dado do fechar a ironia, porque aí também tem a situação de que, se a gente pegar e tirar isso como uma espécie de alegoria para o livro como um todo, o livro vendeu milhões de exemplares no Brasil e fora do Brasil. Por quê? Porque essa situação dela, do modo como foi apresentado pela primeira vez, era um espetáculo do exótico. Isso que a gente não pode perder de vista, que a partir do momento... Estou vendo outro livro aqui para... Deixa eu fazer uma coisa que eu faço outra. Bom, enfim. A partir do momento em que ela saiu da favela, que ela saiu do quarto do despejo e foi para a sala, foi para a casa de alvenaria, a situação dela mudou. Não sei se vocês sabem, ela não é autora desse único livro, ela tem vários outros livros, e o livro imediatamente na sequência se chama Casa de Alvenaria. E é impressionante que no Casa de Alvenaria ela já está numa situação melhor, afinal de contas ela foi publicada, foi traduzida, foi vendida, foi reeditada, mas o Audálio Dantas, o cara que a descobriu, entre aspas, né, que se tornou uma espécie de dono dela, ele geria também o dinheiro dela. Ela não tinha, como se diz, autonomia para usar o dinheiro do jeito que ela quisesse. Foi feita uma espécie de campanha de difamação depois que ela lançou esse livro. Por quê? Porque criaram, como ela começou o mesmo olhar mordaz e contundente que ela lançou para a favela, que ela lançava para a favela durante a escritura desse diário, do Diário de uma Favelada, Quarto de Despejo, ela passou a olhar as pessoas que estavam ao redor dela. Só que aí, essas pessoas que estavam ao redor dela eram pessoas brancas. E a coisa começou a ficar complicada, porque os mesmos barracos que aconteciam nos barracos, aconteciam no espaço dos brancos. O mesmo interesse no dinheiro, na posição que ela estava angariando, também acontecia lá. E aí começou, como eu disse, a tal da campanha. Eu não lembro o nome, mas determinados jornalistas começaram a colocar que ela era uma pessoa difícil, né? A ideia de que ela era uma louca descontrolada, porque não tinha cultura, porque não tinha instrução, enfim. E aí ela terminou, não conseguiu publicar os livros que ela queria publicar, ela queria escrever sobre o Brasil, ela queria escrever sobre o pensamento o que ela pensava sobre a política, as constatações que ela tinha sobre a política no Brasil, não pôde. Aí tem sites que tem exatamente, Elinara. E aí, no caso dela, ainda tinha o dado de que havia essa campanha maior para difamação. Tem um cara
que é tido Inclusive, Nícia, Fala. inclusive, em relação a esses adjetivos que criaram, né, vale ressaltar que também ela foi chamada de aquela mulher que gastava todo o dinheiro com os homens, porque ela era muito namoradeira, né? Então, para justificar, né, a passada da mão financeira em relação aos tributos do livro, do que se vendeu, do que se angariou, né? Também usou-se o argumento de que ela perdeu muito dinheiro porque ela gastava com os homens, que ela gastava nas festas, que ela era uma mulher extravagante, exótica, entre aspas, né? Tudo para destruir, claro, a imagem dela. Agora, essa coisa aí do gastar dinheiro em festa, alugar um apartamento, chamar modelos para participar da festa, levar jatinhos cheios de mulheres para as festas, não é problema, né? Os pobres aí pode, meninos, né? Aí os pode. pobres meninos precisam disso, né? Se ela tivesse feito... Mas, professora, lá vai eu, metendo a minha colher. Mas é mulher, né? Aí, Exato, e assim, não tem como ser diferente. Não tem como não pensar que ela não está sendo criticada por ser mulher. Porque antes dela fazer isso, todo mundo já fez, mas todo mundo homem. Mulher não pode ter direito a nenhuma diversão. Quer dizer, antes dela fazer, não, quando foi atribuído a ela. Porque algumas pessoas dizem que nunca aconteceu, né? Também tem isso, né? Tem essa ideia dessa Ainda tem a atribuição questão mesmo. dela ser mulher e ser negra, né? Que aí a sexualidade é muito mais aflorada, existe também essa questão, né? Além de ser mulher, ser negra e destrambelhada da cabeça, né? Como quiseram colocar. Perfeito para ela ser, como aquele filmezinho lá do Eu Me Importo, né? Para ela ser impedida de fazer as coisas. Nossa, eu lembrei de uma coisa para falar e acabei esquecendo. Mas esqueci. Tinha a ver com essa coisa disso. Ah, lembrei que eu estava falando. É que eu estava olhando aqui para o papel porque eu achei que eu tivesse anotado, mas não, eu só tinha feito um risquinho. Pedro Moser. É Pedro Moser, Fadu? Bernardo. O que faz a coisa Clarice? É o Moser. É Moser. Bernardo ou Pedro? Deixa eu já descobrir aqui. Benjamin Moser. Benjamin, nenhum dos dois, olha. Então tá. Então o Benjamin Moser, ele é um dos... ganhou prêmio até por ser o bibliógrafo é ótimo, né? Por ser o biógrafo da Clarice. Bom, se pensarmos em observações da Nádia Patela Gottlieb, que escreveu uma das primeiras biografias sobre a Clarice, da Olga, esqueci o nome, Olga Savary, não, Olga Savary, que é outra biógrafa e amiga da Clarice, elas têm sérias e duras críticas ao modo como ele transformou em vários momentos a imagem da Clarice, de forma a casar com uma ideia que ele queria vender e acabou vendendo e ganhou até prêmio. Mas, tirando essa crítica à própria biografia que ele faz, ele tem um determinado momento na biografia da Clarice em que ele vai mostrar uma foto da Carolina indo ao lançamento de um livro da Clarice. O que o cara fala ali é, assim, algo assombroso. Ele pega e fala da Clarice, que é linda, sem dúvida, né? O cara vai falar da Clarice, que está com seus óculos escuros, como se fosse uma estrela de cinema, e do lado dela, a empregada doméstica pedindo um autógrafo. Então, é mais ou menos essa a comparação que ele faz. Não tenho aqui, não tenho salva, não tenho aqui a imagem que me ocorreu agora, mas ele faz isso, né? Ele tece esse comentário. É a estrela de cinema e a empregada doméstica pedindo o autógrafo, né? Exato, ela faz isso. Esse grande biógrafo, esse grande pesquisador, supostamente isento, tece esse comentário. Enfim, né? Vamos adiante aqui. Bom,
Dessas imagens aqui, ou dessas ideias com textos aqui, o pior é que o cara nem é brasileiro, mas ser um Bolsonaro é característica independente do local onde se nasceu, né? Ou em quem votou, certamente votou no Trump lá. Então, por aí. Ou ele é daqui? Não, daqui ele não é. Bom, então, voltando aqui aos textos. Nós estamos diante de... se vocês forem procurar o texto da Cecília Meirelles pela internet, vocês vão encontrar até como poema. Né? Eu fiz esse teste quando eu fui procurar esse texto, aí, como eu vi várias versões, tive que cavar o livro que eu tinha aqui para poder transcrever ele corretamente. O livro aparece lá, poema, a arte de ser feliz. E aí clica, aparece mesmo o negócio quebrado em versos, né? O trocinho quebrado em versos. O poema A Arte de Ser Feliz, todo ele em prosa, do jeito que está posto aqui. Parágrafos e períodos certinhos, como foi posto aqui. A questão é, independente da forma como ele está sendo posto, ele foi chamado de poema. Né? Só que nós estamos diante de um texto em prosa. Ele não é um poema. Considerando que poema é um texto em versos. Então, muito bem. Esse fragmento aqui é um fragmento do Diário da Carolina Maria de Jesus, que por si já é uma classificação também daquelas meio movediças. O diário é autobiografia, a autobiografia é autoficção, até que ponto é uma coisa ou vai para outra. Mas aqui nessa época não se falava em autoficção. O que ela está fazendo é um diário e ela está contando a sua biografia. Ok. Será? Enfim, não vem ao caso essas perguntas. A questão é que nós temos isso aqui. E ali o Crônica, foi por acaso que ele ficou de cabeça para baixo, que quando eu coloquei a imagenzinha, ela ficou espelhada, e eu achei, no fim das contas, que cabe bem essa imagem da Crônica de cabeça para baixo aqui. Por quê? Porque, ok, eu tenho um romance, e aí vamos entrar na questão de gêneros, a questão para tentar organizar aqui a vida em relação aos textos das autoras com as quais a gente vai trabalhar, que são contos. Pelo menos estão publicados em livros que tem na ficha catalográfica a indicação de que são contos, né? Contos brasileiros, contos. Então, essa é a catalogação dos textos. Então, considerando que o texto é um conto, ele é um texto narrativo que tem um enredo, que tem personagens, tem algo acontecendo, ou, dizendo de outro jeito, mais simples, é algo que tem um desdobramento numa linha de tempo. Independente da ordem em que isso esteja apresentado, existe um ponto de partida e um ponto de chegada para a narrativa. Sai-se de um lugar e chega a outro, mesmo que que não haja uma linearidade, que não haja uma temporalidade regular, no fim da leitura se tem a imagem construída de todo, né? O conto. E a crônica? O que é a crônica? Estou perguntando para vocês. O que é crônica? A crônica é um tipo de texto que se encaixa no lírico. Aí eu posso ter uma crônica policial, eu posso ter uma crônica jornalística, eu posso ter uma crônica política. Tá, eu posso ter tudo isso, mas o que é a crônica no fim das contas? Um texto curto, disse a Zina. Texto curto, como assim? Texto curto.
Tem que ter uma moral na crônica? Não necessariamente. Quem tem moral é fábula. E o texto lá da Cecília Ela se Meirelles. encaixa no dramático também. Aí é que tá, ela pode também caber no dramático. Ela cabe assim, ó. São textos que tratam de fatos, que narra fatos do cotidiano. Tá, mas se vocês forem procurar nos livros didáticos, o texto da Clarice, olha, o texto da Cecília Meirelles, ele está enquadrado como crônica, certo? Não sei se vocês já viram, já tiveram acesso, ou pelo menos na época em que eu mexia com o livro didático, lá estava o textinho do Ovo Azul, que não é Ovo Azul, mas que é a Arte de Ser Feliz da Cecília Meirelles, como crônica. Em coletâneazinhas de crônica, vem esse texto. Só que o texto não narra, necessariamente, alguma coisa. Então, por que eu estou trazendo aqui, fazendo essas perguntas? Porque é aquela velha história a Norma colocou aqui, retrata temas cotidianos, de fácil compreensão, um texto que evidencia um novo olhar para as questões do cotidiano. Aí sim, aí nesse sentido, sim. Aí aqui é uma coisa que está mais perto daquilo que a gente, ou do que a gente pode pensar que caiba numa ideia de crônica, né? Há muito tempo atrás, houve uma Copa, que eu não lembro qual, antes do Pedro Bial ser apresentador do Big Brother, ele participou dessa Copa e ele foi correspondente. E eu lembro que no final de cada jornal tinha uma crônica do Pedro Bial sobre os eventos esportivos daquele dia. Aqui o que a Carla falou. Acho que o fato cotidiano, acrescido de uma perspectiva própria, que traz uma reflexão mais lírica. Por isso, alguém tem a impressão de ter uma moral. Faz sentido, né? Então, eu tenho um fato do cotidiano, um evento do cotidiano, narrado por uma perspectiva assim, deixa eu tirar a palavra narrado, porque pode ser descrito, então, apresentado por uma perspectiva própria, singular, que desencadeia uma reflexão. Não precisa necessariamente ter essa... Tá, então, essa percepção aí de que traz uma reflexão mais lírica. E aí a Carla disse que é por isso que se tem a impressão de que há uma moral ali presente, né? Machado aponta no alienista. Não entendi, Zina. Aponta no alienista, sugere. Ficou uma palavra a mais ali sobrando. Enfim, acho que nós mais ou menos chegamos nesse consenso que tem a ver com a perspectiva, pelo menos a crônica que nos interessa aqui, já que não nos interessa a crônica policial ou a crônica futebolística. Pelo menos não de modo objetivo. Se ela vai ser transformada lá no crime do Misael, que foi encontrado em decúbito dorsal, aí a gente já tem uma outra história, né? Que iria ser registrado posteriormente os fatos ocorridos, sim. E a questão da intencionalidade, então, nós temos uma intencionalidade reflexiva. Se a gente transformar esse reflexivo em lírico, nós temos um outro dado, então, uma construção, uma ideia para o que a crônica se constrói aqui para a gente. Então, eu tenho, num extremo, o conto, que é um texto narrativo, que também é curto, se eu pensar em relação a um romance. Porque aí também é relativo, porque nós temos contos longos, contos do Cortázar, contos do Jorge Luiz Borges, que são textos longos, né? Temos a crônica, que é o texto curto de reflexão do cotidiano. Assim.
E nós temos, nessa coisa, nesse formato que era para ser algo que lamina, que passa, que corta, que interfere nesse tecido de realidade, se eu pensar que a crônica e o conto pertencem a um tecido de uma escrita em prosa da realidade, isso também a gente fala, né? Ou é um consenso de que crônica é prosa. Nós teríamos essa lâmina da poesia, do poema, que passa aqui pelo meio. Por que eu coloquei poema e poesia e não o lírico? Porque não é necessariamente do lírico que eu estou falando. Eu estou falando de textos em forma de poema que apresentam um enredo, que apresentam aquilo que eu disse que teria do começo, de um ponto de partida a um ponto de chegada, que seria mais ou menos um conto, então, e que vem nessa forma de versos quebradinhos, que vem rimando como a poesia. O que eu quero com tudo isso? Repetir uma coisa que todos vocês sabem, que não é novidade para ninguém, que há uma salada em termos dessas formalidades, e aí por isso trago aquilo que Fadô falou lá no começo. Sair de uma caixa para querer colocar noutra caixa vai ser simplesmente criar uma terceira caixa. Exatamente esse é o ponto. É mostrar que essas caixas, elas não conseguem conter o lírico, ou essa perspectiva lírica que o conto, que a escrita dessas autoras traz. E por que eu coloquei a crônica aqui? Porque nós vamos ter determinados textos dessas duas autoras que elas poderiam muito bem ser encaixadas como crônica, como aquele texto da Cecília Meirelles é encaixado como crônica, mas que também pode ser encontrado com uma classificação de poesia. Mas aí é que tá. Se eu pensar poesia... A Carolina também é uma crônica, né? Pode ser considerada? Em função disso que nós estamos falando, sim, Amanda. E, inclusive, ela é classificada como uma crônica. Porque eu não posso chamar de conto o texto da Cecília por uma perspectiva, mas se eu quiser estabelecer lembrei agora uma outra maneira de pegar e puxar esse jogo aqui. Lembram de ontem? O que exatamente de ontem? O café da manhã? Não é o café da manhã de ontem. É lembrar dos 2 filmezinhos que nós assistimos ontem. Vocês lembram? Nós tivemos Pássaro de Fogo, do Stravinsky, e o Pinheiros de Roma, do Rinite, aquele. Não, é o... Esqueci, brinquei que o nome do cara era Rinite e ficou por isso mesmo, depois eu vejo o nome do cara certinho, perdão aos puristas, né? Não é. Não vou lembrar, enfim. Então, nós tivemos aqueles 2 filmezinhos lá apresentados. Pássaro de Fogo e o Pinheiros de Roma. Nós temos música e imagem. Nós temos um ritmo cadenciando o desenvolvimento de algo. Eu tenho uma narrativa que eu consigo depreender facilmente, e isso é uma pergunta que eu faço para vocês. Há uma narrativa que eu consiga depreender facilmente nos 2 textos? Evento sai de um ponto e chega no outro? Sim. Obrigada. Só o sim? Não, quero sim e discorra. Sim e discorra. Sim, e daí? Sim para o Pássaro de Fogo. O que nós temos no Pássaro de Fogo? Sim ou não para os Pinheiros de Roma. Né? O Baleia jubarte sobre o mar em direção às nuvens.
se aquelas baleias fossem jubarte, que eu não sei que são. Joguei aqui, mas eu não sei se são jubarte. São baleias. Pronto. Hã? Eu acho que a gente percebe bem a questão dessa narrativa, a gente vê que começa num ponto, termina em outro, como a senhora falou, e também, como a senhora tinha falado ontem, sobre a questão das sensações, né, que a gente vê que existe essa questão da narrativa e tudo, e também tem as sensações, então eu percebi uma coisa bem lírica, digamos assim, né, em outras palavras, naqueles vídeos. Tá, mas aí, aproveitar a Larissa que tu entrou aqui, ignora, ninguém percebeu o teu cachorrinho latindo atrás, porque tá todo mundo com essa porcaria dessa furadeira funcionando. Dessa vez eu coloquei um relógio para despertar, para avisar sobre o intervalo, né? Então, vou dar um intervalo no horário correto, né? Porque também minha garganta está coçando. E, na volta, vamos falar sobre essa ideia dos filmezinhos ainda, né? Como assim falar sobre os filmezinhos? A Larissa falou sobre a questão da sensação e das imagens. Aí eu peço que vocês pensem sobre uma questão de narratividade, né? De até que ponto se a gente pode pensar numa narratividade desses textos, né? Deixa eu parar aqui a gravação para nós termos nossos 20 minutos de intervalo. Só um momentinho. Se eu conseguir parar, ótimo. Assim, a coisa tá tão lenta, tá tão esquisita que até o computador tá se recusando a atender aos comandos.